Pronto, tá gravando, né? Acabei passando, acho que foram umas 2 semanas, né, sem dar aula, não consegui dar aula, eu estava fazendo as correções e fazendo as nossas listas futuras, né, para não me atrasar, como eu fiz nenhum, certo? Mas, de qualquer forma, né, se for preciso, eu começo a adicionar aulas para a gente terminar o conteúdo direitinho em dia, certo? Vou fazer aqui uma revisão, né? É importante porque está com 2 semanas que a gente não tem aula, certo? Só apagar aqui, que a gente estava vendo, né, nas aulas passadas, certo? Boa noite, Laura. Boa noite, Larissa. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, professor. Eu ia começar exatamente uma revisão, porque já tá com 2 aulas, né? Que a gente tem aula que é capaz nem da gente lembrar o que a gente viu nas aulas passadas, né? A Larissa que estava com saudade da aula. Boa noite, né? Que bom, né? Vamos lá. Ó. Então, o que foi que a gente viu, né? Então, a gente estava vendo as leis de Newton, certo? Basicamente, vimos a primeira lei. A primeira lei, que é a lei da inércia, diz que o corpo vai ficar parado, né? Ou com velocidade constante, se não agir nenhuma força sobre ele, certo? Então, essa primeira parte é fácil, né? O corpo fica parado se ninguém mexer nele, certo? Mas o fato do corpo ficar com velocidade constante, isso aqui é estranho para a gente, né? A gente sempre pensa que o corpo só vai se movimentar se você tiver uma força agindo sobre ele. Mas, por incrível que pareça, um corpo ele fica em movimento mesmo se não houver nenhuma força agindo sobre ele, né? A gente não observa isso no nosso dia a dia por causa do atrito. Mas é só você imaginar um objeto no gelo. Você empurrar um objeto no gelo, o objeto vai ficar deslizando ali, certo? E aí, se o atrito for zero, ele fica deslizando para sempre, enquanto durar o gelo, né? Até que ele bate em alguma coisa, certo? Isso, digamos assim, é uma coisa bem fora do nosso intuição, certo? E também foi na época que descobriram isso. Na verdade, a primeira pessoa a pensar nisso foi Galileu, né? E foi um negócio impressionante para a época dele, certo? Depois vimos a segunda lei, certo? Que é a, a equação que descreve o movimento do corpo mesmo, certo? Porque se você souber todas as forças, né, resultantes que estão agindo no corpo, você consegue calcular a aceleração que age sobre ele, certo? Lembrando que a força resultante é a soma vetorial de todas as forças, né? E lembrando que a soma vetorial nem sempre é uma soma, né? Às vezes tem que subtrair, certo? Se ela tiver sentidos contrários, né? E que geralmente a gente usa isso aqui para vários componentes, né? Pode usar isso aqui, vai ser a força resultante do eixo x igual a massa da aceleração do eixo x, e aqui a força resultante do eixo y igual a massa vezes a aceleração do eixo y, certo? Lembrando que normalmente uma das acelerações é zero, certo? Porque a gente bota o movimento do corpo geralmente no eixo x e acaba que a aceleração do eixo y fica zero. Geralmente, nem sempre, certo? Então vamos lá. Continuando com a revisão, depois que a gente viu isso aqui, a gente viu algumas forças, né? Vimos a força peso, que é a força gravitacional com que a Terra está puxando a gente, certo? Então, a força peso a gente calculava como sendo massa vezes a gravidade, certo? Vimos também a força normal, né? O que é a força normal? É a força que impede que dois corpos ocupem o mesmo lugar, né? Digamos assim. Ou seja, é a força que, se você pressionar um corpo contra o outro, é o que vai impedir que um entre dentro do outro, né? Então, se eu pressionar aqui a parede, a força que impede que a minha mão entre na parede, a gente chama de força normal, certo? É uma força que tem origem na força eletromagnética, né? Na realidade, todas as forças que a gente estuda aqui na mecânica newtoniana têm origem ou gravitacional ou eletromagnética, né? As outras duas forças, que são as nucleares, né? Que é a nuclear forte e a nuclear fraca, que eu falei lá no começo quando estava falando de Newton,
praticamente a gente nem usa nas leis de Newton, porque no regime nuclear a gente usa a mecânica quântica, né? Não usa a mecânica clássica, né? Feita por Newton. Certo? E na mecânica quântica até o conceito de força perde um pouco o seu sentido, certo? Vamos lá, mas voltando aqui, eu falei tudo isso para falar de força normal, né? É a força que impede que um corpo, certo, entre dentro do outro. Então, se tem um livro aqui sobre uma mesa, o que impede que esse corpo entre aqui dentro da mesa é a força normal, certo? Não tem nenhuma forma de calcular ela, né? Na verdade, geralmente a gente usa a lei de Newton para achar a força normal, certo? Já resolveu vários exercícios, né, em relação a isso. Aí depois a gente viu a tração, que é a força em cordas, certo? Então, se eu tiver uma corda aqui, né? Vou botar aqui. E uma roldana que presa aqui no teto, vamos supor. Certo? Então, a tração seria essa força que age na corda, né? E aí, quando é uma corda que a gente pode considerar ideal, a força é a mesma, certo? Quando é uma corda que a gente diz que ela tem uma massa desprezível, então a força é a mesma, que age nos dois lados. Tá ok? E, por último, e aí a gente, realmente foi a última coisa que a gente viu, né, na aula passada, vimos a parte de força de atrito. Certo? Força de atrito. Relembrando aqui a força de atrito que a gente viu, vimos que o mais importante é que existe dois tipos de força de atrito, né? O atrito estático e o atrito dinâmico ou cinético, né? Depende de autores. Tem autores que falam de cinético, tem autores que falam dinâmico. Vou usar aqui o dinâmico. Dinâmico. Certo? Eu acho que é o que o Resnick usa, né? Provavelmente é. Na verdade, acho que ele usa cinético, ele chama de CAD kinético. É a mesma coisa. Sempre que você escutar atrito dinâmico ou cinético, é a mesma coisa, que é quando o corpo está em movimento, né? Lembrando aqui, ó, o estático é o que segura o corpo parado. Né? Se tem um armário pesado, você tenta empurrar, você não consegue porque está agindo um atrito ali. Esse atrito a gente chama de atrito estático, certo? Ou seja, o atrito estático ele sempre vai impedir, certo? O movimento do corpo, né? Ele vai ser contra o movimento do corpo. Mas lembra que o atrito estático ele tem um valor máximo para ele, certo? Ou seja, você vai aumentando a força, ele vai aumentando a oposição. Você vai aumentando, ele vai aumentando. Chega um momento que ele não consegue, o atrito não consegue mais aumentar. Então, se você aumentar a força, você empurra o corpo. Esse valor máximo é dado por Mi vezes a normal, certo? Ou seja, a normal aqui é a força normal mesmo que age no corpo aqui, né? Você pega o coeficiente de atrito estático vezes a normal. Então, Mi é aqui de estático vezes a normal. É o valor máximo do atrito estático, certo? Depois que o corpo entra em movimento, certo? Que aí o corpo já está se movendo, aí passa a agir o que a gente chama do atrito dinâmico, né? Então, tem uma força aqui empurrando o corpo, existe a força do atrito, certo? Que está fazendo oposição, mas não consegue impedir o movimento, certo? E nesse caso, a força de atrito a gente calcula usando uma fórmula bem parecida. Mi vezes a normal. Só que agora é o Mi que a gente chama de Mi dinâmico ou cinético, certo? Por que a gente distingue um do outro? Porque geralmente são diferentes. Né? E, geralmente, o estático é maior do que o dinâmico. Aquilo que eu falei para vocês, né? Para você pôr o corpo em movimento, você usa mais força do que ele já estando em movimento, você continuar empurrando ele. Certo? Armário pesado. Então, você pôr o armário pesado em movimento, você precisa de mais força do que ele já está sendo empurrado, você continuar empurrando ele. Certo? E isso tem várias implicações importantes, né? Principalmente, um caso muito importante é o freio ABS, né? Aquilo que eu expliquei na aula passada para vocês, né? Que o atrito que impulsiona o carro para frente, certo? O carro ele só anda para frente por causa do atrito, né? Se não tiver atrito, ele não vai para frente.
É só você imaginar um carro no gelo, né? Uma superfície de gelo que não tem atrito. Então ele vai ficar patinando e não vai para frente, né? Vai para frente no chão, ou então na lama, né? O carro ele fica patinando e não vai para frente. Por quê? Porque ele tem um atrito para dar tração para ele, certo? Ah, mas aí, e aí, certo? O que acontece? O carro, então a força de atrito é o que impulsiona o carro para frente, certo? Sendo que o atrito que está agindo no carro, que a gente quer que haja, é o atrito estático. Aí você fala, professor, meu carro não está em movimento, não era para ser o dinâmico, né? Só que eu expliquei semana passada, meu carro está em movimento, mas o ponto de contato com o chão, ele está parado, né? Se eu imaginar a roda aqui, ó, do carro, às 4 horas acontece isso. Esse ponto de contato com o chão, ele está parado. Por quê? Porque a roda, ela vai rolando sem deslizar. Certo? Não há um arrasto da roda aqui no chão. Certo? Ou seja, ao mesmo tempo que ela vai rolando para frente, né, ela vai rodando, ela vai andando para frente. Então, acaba que esse ponto não desliza no chão. Né? Às vezes acontece deslizar, só que quando acontece deslizar, é quando você escuta o pneu cantando. Né? Quando é que pode acontecer? Ou se o carro acelerar muito rápido, né? Se o carro acelerar muito rápido, aí o que acontece? O pneu ele vai vencer a força de atrito estático e aí ele começa a deslizar no chão, certo? Ou então, quando o carro freia muito bruscamente, é um carro sem freio ABS, certo? Então, nesse caso, o que vai acontecer? O pneu, ele começa a rodar mais lentamente do que o carro vai para frente. E aí você escuta o pneu se arrastando, né? Então, aquela cantada de pneu, certo? Só que aí que tá, não é desejável. Por que não é desejável? Principalmente na freada. Porque na freada, você quer que o carro freie o mais rápido possível. Para o carro frear o mais rápido possível, a força tem que ser maior. Ou seja, a gente tem que, e como eu falei para vocês, a força de atrito estático máxima, geralmente ela é maior do que a força de atrito dinâmica. Então, ou seja, se o pneu não deslizar, você freia mais rapidamente do que desliza. Né? Não é à toa que inventaram o quê? O freio ABS. Né? O que é o freio ABS? Basicamente, é só um mecanismo que faz com que a roda não trave. Né? A roda ela vai freando junto com o carro para ele não deslizar. Né? Basicamente, como é que é esse mecanismo? É só ele ficar freando e soltando. Né? Pode até parecer estranho, mas o freio ABS ele faz isso mesmo. Né? Ele freia e solta o freio. Né? Aí você vai pensar, ixi, mas não era para ser pior, não, né? Porque você segurando no freio era para frear mais o carro. Mas aí que tá. Você segurando o freio, você vai frear a roda realmente mais rapidamente. Mas aí que tá, a roda vai começar a deslizar no chão. E isso não é bom. Entendeu? Então, por incrível que pareça, você pisar e soltar rapidamente o freio é melhor do que você pisar e segurar. E o freio ABS ele faz isso. Quando você pisa e segura o freio, ele sozinho mesmo começa a soltar rapidamente, né, para auxiliar o seu freio, né? É tanto que quem já precisou pisar no freio muito brusco, você sente mesmo o pedal do freio vibrando, né? Soltando exatamente para o pneu não deslizar. Isso aqui, inclusive, né, altera bastante a distância de frenagem do carro. Né? Um carro sem freio ABS, às vezes, ele aumenta 5, 10 metros, né, dependendo da velocidade, claro, do piso, das condições do pneu, mas aumenta muito mais a distância de frenagem do que, quer dizer, um carro sem ABS, né, ele demora muito mais, né, ele percorre uma distância bem maior do que com ABS, né? Isso aí pode evitar muita dor de cabeça, né, ou até salvar a sua vida, certo? Então, basicamente, foi tudo isso que a gente viu nas aulas passadas, né? Resumidamente aqui, certo? Vamos continuar na aula de hoje, onde a gente parou, né? Faltando, o que falta para a gente terminar a lei de Newton é ver força elástica, certo? Força de resistência do ar. A terceira lei de Newton, que eu ainda não falei, certo? Falei a primeira, a segunda, mas a terceira ainda não falei, apesar que a terceira também não é tão complicada assim. E, por último, a parte da dinâmica de rotações. Aí a gente finaliza a lei de Newton. A Lúcia tinha perguntado mais cedo, mas eu vou até falar, dessa vez eu não vou deixar chegar no final da N2 para passar as atividades. Né? Na verdade, as últimas semanas eu aproveitei
exatamente já para fazer as futuras atividades da gente, né? Então, assim que eu terminar a parte de leis de Newton, que eu acredito que seja próxima dessa sexta agora, certo? Eu já vou passar a atividade, né? E não vou deixar tudo acumulado para o final da N2, certo? Então, vamos lá. Então, deixa eu apagar aqui para a gente ver. Hoje a gente vai começar vendo o que a gente chama da força elástica, certo? A força elástica, ela é uma força muito importante, né, para a física de forma geral e, por incrível que pareça, para a química também, certo? Deixa eu colocar aqui. Força elástica. Bom, a gente vai aprender o conceito de força elástica para um sistema bem ideal, certo? O que é um sistema bem ideal? A gente vai pensar mesmo uma mola, um corpo preso numa mola, certo? Mas, como eu falei, essa forçazinha aqui, essa força elástica, ela, você pode usar ela para descrever o movimento de moléculas, né? De átomos no cristal, certo? Então, assim, como eu falei, a gente começa estudando um sistema bem ideal, certo? Mas isso aqui a gente usa para descrever, certo? Isso é um sistema que eu digo ideal que também não vai ser importante no nosso dia a dia, né? Mas essa mesma teoria que a gente usa para descrever essa massa aqui presa numa mola, a gente usa para descrever a vibração de moléculas, por exemplo, em um cristal, certo? Então, por isso que eu falei que essa força é muito importante para a física, né? Então, assim, como é que funciona a força elástica, certo? Como eu falei, nesse nosso sistema ideal, imagina um corpo preso numa mola, certo? E aí vamos entender um pouquinho de como é que é essa força, certo? Vamos supor que você puxe, vamos supor que ele está na posição de equilíbrio, ou seja, nessa posição aqui, a gente vai chamar da posição x igual a zero, certo? Aqui é o x, né? Nessa posição x é igual a zero, a mola está relaxada, né? Então a mola está relaxada, então ela não faz nenhuma força sobre o corpo, certo? Agora vamos supor que você puxou o corpo aqui, ó. Você puxou o corpo, você esticou a mola, né? Então a gente sabe da nossa experiência, do nosso dia a dia, o que vai acontecer com esse corpo? A mola vai puxar ele de volta, certo? Então, ou seja, a força elástica, ó, começa a agir, né? Vou botar aqui F, L. A força elástica começa a puxar ele de volta, certo? Agora, se ao invés de eu ter puxado esse corpo, né, eu tivesse empurrado para o outro lado, o que iria acontecer? Ia acontecer o seguinte: ao invés de eu esticar a mola, eu ia fazer o quê? Eu ia comprimir a mola, né? Ó. A mola ia ficar toda comprimida assim, certo? E aí, nesse caso, o que a força elástica ia fazer? Ia tentar empurrar, certo? O corpo de volta para frente, né? Se eu estico a mola, a mola traz o corpo de volta. Se eu comprimo, ela empurra de volta para frente, certo? Então, na verdade, a força elástica ela tem uma propriedade que a gente chama muito importante, né? Que ela é uma força restauradora, certo? Por que a gente chama de restauradora? Porque ela sempre tende a trazer o corpo de volta para a posição de equilíbrio, né? Então, se eu puxo o corpo, a força ela puxa de volta para a posição de equilíbrio. Se eu empurro para cá, a força ela empurra de volta para a posição de equilíbrio. Na verdade, essa é a grande característica da força elástica e é por isso que a gente usa ela para vários sistemas, né? Como eu falei, quando você está aqui num cristal, né, as moléculas, né, que elas estão ligadas de algum jeito, o que acontece? A molécula ela está numa situação parecida com essa, só que é em duas dimensões, às vezes três, né? Quer dizer, três dimensões, perdão, né? Ou seja, se por algum motivo ela for para cima, vai existir uma força puxando ela de volta. Se ela for para baixo, tem uma força restaurando a posição dela. E assim para qualquer lado, certo? Então é por isso que a gente usa algo muito parecido com uma força elástica, né?
só que não é em uma dimensão, é em três dimensões, para descrever a vibração da molécula, né? A gente vai ver que essa força aqui, ela leva a você achar movimentos que ficam vibrando. Tudo bem? Qualquer dúvida pode perguntar, certo? Então, nesse caso aqui, a gente vai estudar só o caso em uma dimensão, né? Esse caso ideal aqui, certo? Mas, repetindo também, né? A besteirinha que a gente usa aqui, a gente consegue aplicar, inclusive, na mecânica quântica, certo? Os resultados que a gente acha nesse caso aqui. E aí, o que acontece? Primeiro, vamos achar essa expressão dessa força, né? Então, a força elástica, ela é uma força restauradora, certo? E a gente pode imaginar a seguinte coisa, ó. Observe, primeiro, o seguinte. Ela é tanto maior quanto mais você esticar a mola, certo? Então, se eu trago para essa posição aqui, vai ter uma força. Se eu puxar ela ainda mais, a mola vai trazer ainda mais para perto. A não ser que você quebre a mola, né? Só que agora vamos supor que essa mola você não consiga quebrar, certo? Ela sempre vai conseguir puxar cada vez mais. Ou seja, quanto maior for a distância do ponto de equilíbrio, maior será a força. Então, eu posso dizer que ela é proporcional, certo? À distância do ponto de equilíbrio, x, certo? Quanto maior o x, maior a força. Mesma coisa aqui, ó. Quanto maior em módulo, né? Quanto maior em módulo, maior será a força para o outro lado. Só que outra coisa que a gente tem que observar é o seguinte, é que a força ela tem um sinal contrário de x, né? Se a força elástica for, se o x for positivo, né? Nesse caso aqui, ó, meu x é positivo, maior do que zero, certo? A força elástica ela vai ser o quê? Negativa, menor do que zero, certo? Mesma coisa aqui, se o x for negativo, a minha força elástica é positiva. Ou seja, ela sempre tem um sinal trocado de x. Como é que eu faço para sempre trocar o sinal com x? Eu boto um menos aqui na frente do x. Então, a minha força elástica vai ter esse menos multiplicando o x, né? Menos 1 multiplicando o x, certo? Para trocar o sinal do x. E tem mais uma coisa que influencia a força elástica, o que é a mola, né? Existem molas mais duras e molas mais moles, né? Molas mais moles, né? Então, o que acontece? O que determina se a mola é mais dura ou mais mole é o que a gente chama da constante da mola, em K, certo? E aí, ó, essa aqui é a formulazinha que a gente usa para achar a força elástica, certo? Força elástica é igual a menos K vezes X, certo? Onde esse K é a constante da mola, certo? A gente chama de constante de mola mesmo, certo? E ele é tanto maior quanto mais dura for a mola, né? Tipo, você pegar aquela... só dizer uma coisa, que a unidade da constante de mola assim, né? Vai ser Newton por metro, certo? Ou seja, é a força que você precisa fazer para deslocar 1 metro aquela mola, certo? Então, por exemplo, se a constante de mola K for 1 newton por metro, se você fizer a força de 1 newton, você vai conseguir deslocar aquela mola 1 metro, certo? Então, por exemplo, você pegar aquelas canetas, né? Que tem aquelas molinhas, né? Então, aquela ali você pode ver, né? Você pode fazer uma força bem pequenininha, você já consegue deslocar bastante a mola, né? Então, você faz uma força, sei lá, de 100 gramas, ou você faz uma força equivalente a 100 gramas, né? A força equivalente a 100 gramas seria 1 newton, mais ou menos, né? A força de 1 newton, você já consegue deslocar ali alguns centímetros, certo? Ou seja, você achar o K, né? Vamos achar aqui tudo em módulo, né? Você fazendo a força de 1 newton, você consegue deslocar, vamos supor que uns 5 centímetros, né? Uns 2 centímetros, aliás. Então fica assim, ó. Então, ou seja, o K daquela molazinha, certo? 1 newton você deslocar uns 2 centímetros, então daria cerca de, aqui eu multiplico por 150 newtons por metro. Bom, só para a gente ter a ideia daquela molazinha, certo? Agora vamos pensar em outra mola, né? Não sei se vocês já viram, mas no pneu do carro tem uma mola zona gigantesca, certo? Em cima do pneu do carro, certo? Tem uma mola gigantesca que você não consegue com a mão, né? Um ser humano não consegue deslocar, né? Se vocês já levaram o carro no mecânico, ele tem tipo um aparelho que ele vai parafusando lá para comprimir a mola para poder
tirar um amortecedor, né? Tem essa mola e dentro tem um amortecedor, certo? Então, essa mola aqui, ela já é uma mola bem mais dura, né? Uma mola que um ser humano não consegue comprimir, certo? Então, não sei se vocês já viram, tipo um carro quando está levantado naquela máquina, né? Você vê que só fazer uma estimativa aqui, né? Ele desloca, ele aumenta assim, o peso do pneu. Vamos botar aqui uns 20 a 30 centímetros, né? Vamos botar 30 centímetros. Só que para deslocar 30 centímetros, você precisa. Ou seja, quando você coloca todo o peso do carro em cima, ele vai deslocar mais ou menos 30 centímetros, né? O peso do carro, vamos botar aqui uns 900 quilos. Opa, 900 quilos, sendo que aí em Newton vai ficar 9.000 newtons, né? Ou seja, a mola de um carro, né, ela vai ter mais ou menos ali 90.000 dividido por 3, né? 30.000 newtons por metro. Seria a constante de mola. Só para a gente entender um pouquinho do que é essa constante de mola, né? Se a gente pegar aquela molazinha de caneta, dá mais ou menos ali uns 50 newtons por metro. Pegar a mola zona de um carro, vai ser 30.000 newtons por metro, né? Ou seja, quanto mais dura a mola, maior essa constante da mola, certo? Tudo bem? Vamos lá, ó. E aí, o que acontece? Beleza. Então, entendido aqui a força da mola, né? Só que agora a gente quer descrever o movimento, né? E aí, para descrever o movimento, a força elástica, ela é um bom exemplo do que eu já falei uma coisa para vocês, né? Porque fica o seguinte, então, para descrever o movimento, eu tenho que dizer que massa vezes aceleração vai ser igual à força, né? A força resultante. Suponhamos que só tem a força elástica agindo nele, né? Claro que tem a força peso aqui, tem a força normal, sendo que uma cancela a outra, né? Ou seja, só vai ter movimento aqui no eixo X. Então, essa aqui é a equação do eixo X, certo? Então, a equação do eixo X vai ser massa vezes aceleração no eixo X, vai ser igual a menos a constante vezes X, certo? Então, essa equaçãozinha aqui, pessoal, é um bom exemplo do que eu falei uma vez para vocês, certo? Que a lei de Newton, você consegue resolver muito facilmente quando a força é constante. A gente resolveu vários exemplos, né? Se eu botar aqui a força de 10 newtons e a massa for 2 quilos, a gente sabe que a aceleração vai dar simplesmente 5 metros por segundo ao quadrado, né? É fácil quando a força é constante. Só que observe que, nesse caso, a força ela não é constante. Certo? A força ela depende da posição. Quanto maior a posição para cá, certo? Maior é a força. Né? No sentido contrário, a mesma coisa do outro lado. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, para a gente conseguir resolver, aí você tem que lembrar que a lei de Newton, né, eu falei para vocês, ela é, na verdade, uma equação diferencial. Né? O que é uma equação diferencial? É uma equação cujo resultado, a solução é uma função. Né? Lembrando, ó, a aceleração ele é o quê? A derivada da velocidade. A velocidade é a derivada da posição, então a aceleração é a derivada segunda da posição. Certo? Só quando eu começo a escrever essas coisas assim, muitas vezes o pessoal olha e fala assim, meu Deus do céu, agora vai matar a gente, né? Aqui, pessoal, eu não vou pedir para você resolver a equação diferencial, não, certo? Porque para resolver a equação diferencial, você já teria que ter visto um cálculo, às vezes é no cálculo 4, né, que o pessoal vê a equação diferencial, certo? Às vezes tem até uma disciplina só para isso. Então, eu acho que não vou pedir para vocês resolverem uma equação diferencial. Mas eu quero que vocês entendam o que é uma equação diferencial, certo? E a solução, no fundo, não é tão complicada também não, né? Eu vou até colocar a solução aqui para vocês, mas eu quero que vocês entendam o seguinte. O que essa minha equação está dizendo? Essa minha equação está dizendo o seguinte, que a massa do corpo, vezes a derivada segunda da posição, é igual a menos a constante da mola, vezes a posição. Ou seja, eu tenho que achar a posição, certo? O x de t, de tal forma que, quando eu multiplicar a massa pela derivada segunda dele, vai dar igual a menos k vezes ele mesmo, certo?
Então, ou seja, eu tenho que achar a solução dessa equação, que é uma função, né? Aquilo que eu falei. A solução da equação diferencial é uma função. Existem várias técnicas, né? Mais uma vez eu repeti isso. Não vai precisar que vocês respondam, saibam responder isso aqui, certo? Mas só por curiosidade, até mesmo para a gente entender a importância da força elástica, até mesmo na aplicação na química, né? Que é para vibrações dos átomos, geralmente a gente usa muito, certo? Eu vou colocar a solução aqui, tudo bem? A solução aqui, e aí, quem gostar mais de matemática pode até testar para ver que vai dar certo, que é a solução, né? Ele é assim, é uma constante A, que a gente chama de amplitude, certo? Vezes a raiz de, aqui é ômega t, raiz de t mais φ. Agora, e aqui é a raiz de K sobre M. Obviamente, isso é K sobre M. Pronto. A solução é essa aqui, certo? Como eu falei, quem tiver mais curiosidade aí, gostar mais de matemática, pode pegar M, multiplica pela derivada de segundo isso aqui, você vai ver que vai dar exatamente menos K vezes isso aqui. Dá exatamente isso, certo? Como eu falei, isso aqui tem várias técnicas para a gente poder achar, certo? Mas eu só botei a solução aqui para a gente ver o seguinte, que a posição ela é uma função cosseno, né? Ou seja, é uma função senoidal, harmônica, certo? O que significa dizer? Que se eu olhar o gráfico da posição com o tempo, eu dei uma inclinada aí, mas se eu olhar o gráfico da posição com o tempo, o que eu vou ver? Eu vou ver que o corpo ele vai ficar oscilando, certo? Ele vai ficar um negócio assim, ó. O que significa dizer? Significa dizer que o corpo ele fica oscilando em torno da posição de equilíbrio, certo? Ele fica oscilando aqui, né? Então, toda força restauradora, toda força elástica, ela gera esses movimentos de vibração. E aí, como eu falei, por isso que a gente usa para descrever movimentos de vibração de átomos, moléculas, certo? Inclusive na mecânica quântica, né? Só que na mecânica quântica a única diferença é que a gente quantiza as frequências, mas é uma vibração do mesmo jeito, certo? Para você achar o que a gente chama dos fomos, né? A forma como as ondas se propagam dentro de um material, certo? Tudo bem, pessoal? Aqui, como eu falei, é mais a gente entender que a força elástica, né? Essa solução eu não vou cobrar para vocês, só conceitualmente, certo? E para a gente entender um pouquinho da força elástica, certo? Alguém tem alguma dúvida, pessoal, em relação a isso? Se não tiver, assim, esse movimento aqui, pessoal, a gente vai estudar na física 2, certo? Lá na física 2, aí sim, eu vou falar detalhadamente o que é cada termo dessa equação, né? A gente vai trabalhar com ela, vamos resolver algumas questões envolvendo essa questão. Só lá na física 2, porque essa equação aqui a gente diz que é a equação do oscilador harmônico, né? Certo? Mas por enquanto aqui a gente só vai entender mesmo o conceito da força elástica e da força restauradora, certo? E aí, continuamos vendo aqui mais algumas forças, certo? Vamos ver o conceito de força de resistência do ar, certo? Vamos ver como é que a gente acha a força de resistência do ar, né? Só pegar aqui. No livro ele fala força de arrasto, certo? Força de arrasto. Então, lá no começo da disciplina, nós estudamos, né, movimento de corpos em queda livre, certo? Em que não tinha a resistência do ar. Certo? Então, era só o peso puxando o corpo, e só o peso puxar o corpo, a gente viu que o corpo ele adquire velocidades gigantescas em pouco tempo, né? Como eu falei, geralmente, se você desprezar o movimento da atmosfera, um objeto caindo é muito mais rápido do que a grande maioria dos carros, sem ser os carros esportivos, né? Os carros aí de 1.000 milhões de reais, certo? Então, você pegar qualquer um aí,
sei lá, o Corolla, Honda Civic, mesmo esses que a gente acha muito potente, ele não ganharia de um objeto caindo. Um objeto caindo é muito mais rápido que um carro indo para frente, certo? Desses mais acessíveis, né? Claro que tem carros aí que consegue fazer isso, né? Nos primeiros segundos também, isso é importante falar. Nos primeiros segundos ele consegue, mas depois a gravidade ganha, certo? Só que, e aí, aí, nesse caso aqui, a gente tinha desprezado a resistência do ar, né? Eu até fiz alguns experimentos com vocês, né? Jogava com bicho e tal, que tem situações que eu posso desprezar o ar, né? Se eu jogar um papel aberto, eu vou ver que ele vai cair sobre o efeito do ar, então ele vai ficar deslizado. Mas se eu amassar esse papel, ele vai cair junto com o livro, igualzinho. Por mais que o livro seja muito pesado que ele. Ou seja, quando ele está fechado, o ar é desprezível para ele, a atmosfera, né? Mas quando o papel está todo aberto, a atmosfera não é desprezível, a gente tem que considerar, né? E a gente vai fazer isso agora, né? Calculando essa força de arrasto, certo? Essa força de arrasto que age devido à atmosfera, né? Devido ao fato dele estar imerso no fluido, né? Vou chamar aqui de FA, certo? E vamos aprender a calcular esse FA aqui, certo? Então, a ideia da força de arrasto, o que é? É que existe um fluido, né? Se a gente for ver microscopicamente, ele está cheio de partículas, né? Então, o ar, ele está cheio de moléculas mesmo, né? De gás, né? De oxigênio, nitrogênio, gás carbônico, certo? São os gases mais frequentes que tem na nossa atmosfera, certo? Então, seja, de acordo com o objeto vai caindo, ele vai se chocando com essas moléculas, certo? Vai jogando elas para o lado, eventualmente, também, né? E aí essas moléculas fazem uma força, né? Cada uma faz uma força bem pequenininha, mas quando você soma a ação de várias, faz uma força que, dependendo da situação, pode ser significativa, certo? Então, vamos entender como é que funciona essa força, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, é que ela vai ser proporcional à densidade do fluido, né? Ou seja, quanto mais denso é o fluido, mais molécula você vai se chocar, né? Então, é só você pensar o seguinte, o que é mais fácil fazer? Você mexer a sua mão no ar ou mexer a sua mão dentro de uma piscina, dentro da água, né? Na água é muito mais difícil mexer a mão, você consegue mexer só lentamente. Por quê? Porque você está se chocando com muitas partículas. Então, quanto maior for a densidade desse fluido, certo? Então, essa força ela vai ser proporcional à densidade. Então, a densidade a gente chama de ρ, né? Não sei se ele chama de ρ. Ele chama de ρ. Certo? Então, vai ser proporcional ao ρ, certo? Vai ser proporcional ao que também? Vamos lembrar do exemplo do papel. Se eu soltar o papel aberto assim, ele vai cair livremente, certo? Agora, se eu amassar o papel, ele vai cair igual como se fosse uma pedra, né? Você pode até soltar o papel, uma pedra, você vai ver que vão cair junto, se você amassar o papel. Então, qual é a diferença? A massa, o material, tudo é igual. O que foi que mudou? A área transversal, certo? O papel, então, um objeto que tem áreas grandes, transversais, eles caem mais lentamente. Por quê? Porque essa força é maior. Essa força é proporcional à área transversal do objeto, né? A área que está caindo em direção ao objeto. Tudo bem? Para você saber isso, é só você, se você estiver assim num carro, vamos supor, a 80, 100 km por hora, se você botar a mão para fora do carro, o que você vai sentir? Você vai sentir o vento empurrando, né? Aquele vento é exatamente a resistência do ar, essa força de arrasto que a gente está calculando, certo? Se você botar a mão assim, você vai sentir uma força grande agindo, empurrando sua mão para trás. Se você botar a sua mão assim, você vê que a força vai diminuir bastante. Por quê? Porque aqui a área é muito grande, aqui a área é só essa áreazinha aqui que é pequenininha. Certo? É proporcional à área. Tudo bem? Outra coisa que ele é proporcional também é a velocidade, certo? Então, quanto mais veloz, mais o corpo vai se chocar com as partículas, né? Quanto mais rápido, mais você chocar com as partículas. Se for devagarzinho, você vai se chocando lentamente com as partículas. Agora, se for assim, você vai se chocar mais rapidamente, certo? E aí, o que acontece? Então, maior é essa força, né? E aí, mais uma vez, para você lembrar disso, é só você pensar no carro. Você está no carro a 10 km por hora, você bota a mão para fora, você não sente quase nada, né? Mas você está a 100 km por hora e bota a sua mão para fora, você vai ver sentir sua mão sendo empurrada para trás, com bastante força. Tudo bem? Então,
depende da velocidade, na realidade depende da velocidade ao quadrado, né? Ao quadrado da velocidade. E por último, tem uma constante aqui de proporcionalidade, certo? A gente chama de C sobre 2, mas poderia ser qualquer constante de proporcionalidade, certo? Mas a gente chama assim de C sobre 2, certo? E esse C sobre 2 vai depender da aerodinâmica do corpo, certo? Então, essa aqui é a força de arrasto que age no corpo, tudo bem? Agora, o mais interessante dessa força é que ela vai ter o que a gente chama de uma velocidade terminal, certo? Vai ter uma velocidade terminal, uma velocidade máxima. Velocidade terminal é exatamente isso, é velocidade final, né? Como se fosse uma velocidade final do corpo. Que é exatamente a velocidade máxima que o corpo pode atingir, certo? Por quê? Porque observe o seguinte, que a força de arrasto, ela depende da velocidade, né? De acordo que o peso vai puxando, né? O corpo começa a aumentar a velocidade, certo? Vamos supor, inicialmente o corpo foi solto do repouso. Se não tem velocidade, então não tem força de arrasto, né? Vê que essa é a velocidade a zero, certo? Velocidade a zero. Vamos supor que um pouquinho mais embaixo aqui, ele ganhou um pouquinho de velocidade. O peso continuou igual, ele ganhou uma certa velocidade aqui, certo? Só que como ele ganhou uma certa velocidade, ele ganhou também uma certa força de arrasto, certo? Só que o peso continua acelerando ele. Mas vai chegar um momento, de acordo com essa velocidade for aumentando, que a força de arrasto vai se igualar com a força peso. A força de arrasto vai cancelar a força peso. Ou seja, essa velocidade vai aumentando, de acordo com a velocidade aumenta, a força de arrasto aumenta, chega um momento que um cancela o outro. Então, desse ponto em diante, certo? Desse ponto em diante, a velocidade passa a ser constante. O movimento não é mais acelerado, certo? Passa a ser uma velocidade constante e, e essa velocidade constante a gente chama de velocidade terminal, né? É por isso que um cara que pula de paraquedas não morre, certo? O Ronaldo falou o seguinte, essa velocidade terminal elimina o exame do cadáver do caso se lançado de um avião em movimento, porque essa velocidade terminal elimina o exame do cadáver, no caso. Eu não sei que exame é esse, mas uma pessoa caindo de um avião, ela certamente vai atingir a velocidade terminal, certo? Lembra que quando a gente estudou só o lançamento, a queda livre, né, a gente vê que a gravidade podia acelerar o corpo para velocidades extraordinárias, né? Mas na realidade não acontece isso, certo? Na realidade, a força de resistência vai aumentando, certo? Vai aumentando, e aí o corpo atinge uma certa velocidade terminal, certo? Uma velocidade máxima, tudo bem? De forma eu vi isso num filme que leva esse nome de velocidade terminal. Eu não entendi, foi o exame que você perguntou, o exame do cadáver. Você pode, no caso, ser lançado de um avião no movimento. Você pode, estimando os danos no corpo, você pode estimar mais ou menos a velocidade que o corpo estava, e sabendo a velocidade que o corpo estava, você consegue estimar mais ou menos a altura que ele estava, né? Não dá para ser identificado. Ah, você não consegue identificar o corpo, né? Pode acontecer, né? Dependendo da forma como ele caiu. Eu já vi cara caindo eu já vi casos de pessoas que caiu de avião e sobreviveu, né? Já vi gente que quebrou, quer dizer, foi um antigo instrutor meu de academia, não sei se era mentira dele, mas ele disse que um amigo dele caiu de avião, soltou o paraquedas, sendo que o paraquedas não abriu, embolou ele, né? Embolou ele foi caindo, caiu no chão, mas não morreu, sobreviveu, certo? Mas isso sim, por mais que o paraquedas não tenha se aberto, né? Foi a força de resistência que salvou ele, certo? Com certeza, né? O Ronaldo falou o seguinte, já vi um cair de um avião e caiu numa árvore.
foi real. Mas sobreviveu porque cair em árvore geralmente é ruim, né? Cair em árvore não é descobrir fato real. Mas ele sobreviveu, nesse caso aí, porque geralmente cair em árvore é ruim, porque os galhos da árvore às vezes cortam a pessoa, né? Foi o que aconteceu com os mamonas assassinas, né? Mas enfim, não vamos falar de coisa ruim, não, né? Vamos falar. Não quebrou quase nada e sobreviveu, né? Graças a Deus. Nasceu de novo, na verdade, né? Ele, né? Vamos lá. Fica o seguinte. E aí, né? Mas assim, mas de fato, a velocidade terminal, com certeza, ajudou ele a sobreviver ao fato de ele ter caído nessa árvore, né? Inclusive, na verdade, é a velocidade terminal que salva uma pessoa que pula com paraquedas, né? Porque o que acontece? Quando a pessoa pula de paraquedas, certo? Quer dizer, antes da gente analisar esse caso, vamos achar logo a expressão da velocidade terminal, né? Então, a expressão da velocidade terminal você acha quando você iguala a força-peso à força de arrasto, né? Então, fica assim, ó, CPA sobre 2 V ao quadrado, só que o V da terminal vai ser igual a massa vezes a gravidade, né? Então, o que eu fiz? Igualei a força de arrasto à força-peso, né? Porque é exatamente nesse momento que atinge a velocidade terminal, certo? Então, eu consigo achar que é uma expressão para velocidade terminal, né? Vou só isolar aqui para a gente entender um negócio aqui, ó. Vai ser 2mg dividido por C ou A. C ou A, exatamente. Aí de tudo isso. Então, essa aqui é a expressão que a gente usa para achar a velocidade terminal, certo? O que a gente observa? Que a velocidade terminal ela é inversamente proporcional à raiz da área. O que significa dizer? Quanto maior a área, certo? Da queda, né? Do transversal do objeto que está caindo, menor a velocidade terminal. Então, se for quando acontece de você cair sem paraquedas sem nada, o que você tem que fazer? Você tem que se abrir todinho para aumentar a sua área. Tá cair deitado, né? Você cai deitado para aumentar a sua área. Se você cair em pé, você vai alcançar velocidades muito maiores, né? E se você conseguir, né? Geralmente você começa a ficar bolando, né? Você nem consegue controlar direito, certo? Mas se você conseguir, o melhor é você cair assim, certo? E, na verdade, é isso que salva um paraquedista, né? O que acontece? A pessoa, quando está caindo, só a pessoa ela tem uma certa velocidade terminal. Quando ela abre o paraquedas, o que acontece? A área aumenta bastante, né? Aquela área do paraquedas, ela aumenta bastante. Então, o que vai acontecer? A velocidade terminal diminui bastante. Certo? E eu já escutei de alguns paraquedistas, né? Que mesmo você diminuindo a sua velocidade bastante, né, quando você está caindo, quando você chega no chão, é como se você tivesse pulado ainda de uns 2,5 metros, 3 metros de altura, né? Então ainda é um impacto grande, né? Eu lembro até que tinha um amigo meu que ele serviu o exército, ele disse que acontecia muito do pessoal, a primeira vez que pulava de paraquedas, quando chegava no chão desmaiava. Porque quando chega no chão, você tem que fazer o rolamento, né? Para sentir menos impacto. Ele disse que muitos dos amigos dele, acho que inclusive com ele também, quando ele caía no chão, esquecia de fazer o rolamento, a cabeça batia no joelho e a pessoa desmaiava, assim quando chegava no chão. Certo? Deixa eu só ver aqui, foi o que o Ronaldo falou. Por isso é bom usar 2 paraquedas. Geralmente o pessoal tem um paraquedas realmente de reserva, né? Qual é o espaço mínimo para se abrir um paraquedas? O espaço mínimo para abrir um paraquedas dá para a gente calcular isso aí, certo? Deixa eu ver aqui. O que eu sei, eu acho que você tem que. Eu não sei exatamente o valor exato, certo? Mas a gente pode calcular esse espaço mínimo exatamente para aqui, porque é o seguinte: quando a pessoa abre o paraquedas, certo? Até que a pessoa ela está com uma velocidade terminal. Na hora que ela abre o paraquedas, nessa hora aqui, ela sofre uma desaceleração, certo? Por quê? Porque nessa hora que ela abre, a força de arrasto ela é maior do que a força-peso, certo? Ela é maior do que a força-peso. Então, vai acontecer o processo contrário.
Agora, a velocidade do corpo vai diminuindo aos poucos até que uma se iguale à outra e atinja uma nova velocidade terminal, certo? Então, ou seja, é importante que tenha esse período, né, de desaceleração, porque se você não tiver esse período de aceleração, é como se você tivesse caído do chão, de qualquer forma, certo? Tem como a gente calcular. Agora, eu não tenho os parâmetros corretamente, né? Mas eu fiquei curioso também. Próxima aula, eu vou procurar quanto é esse C do paraquedas. A densidade do ar é fácil achar. A área do paraquedas é fácil estimar. Agora, esse C do paraquedas é que eu não sei. Então, eu vou tentar procurar, ver se consigo achar na internet o C do paraquedas, e a gente consegue calcular qual é a altura ideal para abrir. E, tipo, qual é a altura ideal e a partir de qual altura você morreria mesmo se abrisse atrasado, certo? Olha lá, o Ronaldo falou o seguinte, ó, já viu no filme Caçadores de Emoções, o cara tinha falado 300 metros, não sei se é verdade, não sei se procede a informação. É uma boa pergunta, né? A gente poderia calcular se eu tivesse o C do paraquedas, mas eu não tenho, eu não conheço o C do paraquedas. Eu vou ver se eu procuro na internet, se eu achar, a gente calcula na próxima aula, ok? Certo? Vamos fazer o seguinte, como está dando mais ou menos uma hora de aula, certo? Eu não vou conseguir mais dar mais nenhum conteúdo, né? Na verdade, está com uma hora, não, está com 52 minutos, né? Mas como eu não vou conseguir mais dar mais nenhum conteúdo, vamos fazer o seguinte, por hoje a gente fica por aqui, certo? E aí, eu fiquei curioso para fazer esse cálculo também, que o Ronaldo perguntou, né? Próxima aula, sexta-feira, a gente faz esse cálculo, aí a gente termina o conteúdo vendo a terceira lei de Newton, certo? E a parte de dinâmica de rotações, certo? Então, depois a gente fica por aqui. E aí, provavelmente, próxima semana eu já deve estar passando as atividades, né, de leis de Newton e leis de Newton e esse movimento circular, certo? A lixa conceitual, né, e as questões quantitativas. E aí fica a cargo de vocês escolherem quais das duas vão fazer. Lembrando que eu não sei se vocês notaram, eu já coloquei a nota de vocês lá no sistema, certo? Eu ainda não fechei nenhum, vou fechar, provavelmente amanhã eu estou fechando, certo? Então, se tiver qualquer dúvida, vocês podem perguntar, professor. Não entendi por que eu errei aqui. Então, vocês podem perguntar pelo WhatsApp, que eu explico tudo direitinho, né? E pode ser até que eu tenha errado também, certo? Então, qualquer dúvida pode me perguntar, certo? Cada um pegue seu paraquedas. É bom, né? Então, boa noite, pessoal. Até sexta-feira, né? Certo? Boa noite, Lúcia. Boa noite, Laura. Boa noite, Ronaldo. Até sexta, né? Deixa eu apagar isso.